Olá! O vídeo de hoje é sobre A Máquina Diferencial, de William Gibson e Bruce Sterling. Esse livro foi enviado pra mim pela editora Aleph, né, a parceira aqui do canal. E eu decidi que, antes de falar sobre o livro em si, era bacana falar sobre o gênero steampunk. Afinal, esse livro aqui é um dos grandes clássicos do steampunk, né? E é bom a gente entender um pouquinho sobre o que se trata esse gênero antes de começar a conversar sobre ele, ok? Ok, então vamos lá. O termo steampunk surgiu em 1987. Ele foi cunhado pelo autor K.W. Jeter em uma carta que ele escreveu para a revista Locus, é uma revista sobre ficção científica e fantasia. E esse termo surgiu para fazer um contraponto ao cyberpunk, né, que era o grande gênero de ficção científica que estava nascendo nos anos 80. Inclusive nas mãos do próprio Gibson, né, o Gibson foi um dos grandes autores, se não o grande autor de cyberpunk. E a ideia era fazer esse contraponto engraçadinho, né, com o nome das coisas, porque o Jeter, ele estava vendo há muito tempo essa tendência do mundo a pegar histórias que acontecessem no século XIX, especialmente na Inglaterra vitoriana ali, e transpor para um contexto mais tecnológico, científico, mais carregado, muito poderoso visualmente. O steampunk sempre vai ter essa grande carga visual, esse excesso de detalhes, né, esse enriquecimento visual mesmo. And now we have to run. E apesar de ser um gênero que estava nascendo nos Estados Unidos, ele se refere muito à Inglaterra. O que se diz sobre isso é que, como a Inglaterra estava no auge, né, da industrialização no século XIX, ela servia tanto como uma coisa meio familiar. Os ingleses, eles falavam a mesma língua que os americanos e era uma coisa comum ali, uma cultura comum, né, muito rica, mas também era um lugar muito alienígena, porque ao mesmo tempo que ele estava se desenvolvendo tecnologicamente muito forte, né, uma tecnologia que não estava se vendo no resto do mundo, você tem também pouquíssima qualidade de vida, né, porque é assim que a industrialização tomou conta da Inglaterra, né, excesso de trabalho, poluição desesperadora que nunca tinha se visto no mundo até então. E tudo isso leva à criação de uma ficção muito rica, muito exagerada também, em que a tecnologia dessa época ela era extremamente preciosa e detalhada e podia ser realmente transformadora. Geralmente as histórias de steampunk são histórias de realidade alternativa. Esses gêneros flertam muito, são muito próximos. É o caso da Máquina Diferencial, mas já já a gente chega lá. Mas é difícil dizer que é um gênero que está muito atrelado à ficção científica, porque ele pode também estar muito relacionado à fantasia. Por isso é um gênero super visual, ele se tornou queridinho muito rápido do cinema e da moda. Nos anos 2000 a gente vai ver muito a moda se apropriar do steampunk, especialmente em 2007. Em 2007 começou a tendência, tá, gente? Se alguém quiser saber a data certinha. Mas o cinema já tinha se apropriado um pouquinho antes do steampunk. O David Lynch, ele fez tanto O Homem-Elefante como Duna, que é uma adaptação de um filme, né, de um livro de ficção científica com uma pegada super steampunk. Many dangers exist on Arrakis. Mas a gente vai ver que o maior exemplo, talvez, do cinema atual seja a invenção de Hugo Cabret. Ele tem esse flerte muito poderoso com o steampunk. Filme lindo, 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 que eu recomendo demais. Assim, é demais, demais, demais. Muito lindo. Eu confesso que eu tenho lá meus problemas com o Gibson. Não gosto muito de Neuromancer e, sei lá, podem me tacar pedras. Eu sei que um monte de gente ama, adora, apaixonado, mas eu não gosto muito, porque eu acho que ele cria um universo muito rico, muito desesperador e caótico, e usa de uma maneira super fraquinha. Assim, sabe? Os personagens, eles não são interessantes, não são ricos, não são nada do tipo. Por muito tempo eu achei que a Máquina Diferencial fosse seguir o mesmo caminho, o mesmo estilo, mas eu fui muito surpreendida por esse livro. E vamos falar dele. O livro é contado em 3 partes, né? Na verdade é pela ótica de 3 personagens diferentes. A primeira parte é contada pela Sybil Gerard, que é, na minha opinião, a melhor personagem do livro. Ela é incrível. Eu fico muito triste quando ela desaparece. Depois a gente tem a parte contada pelo Edward Mallory. E por fim, do Sr. Oliphant,
Tem uma quarta parte aí, mas é um pouco de spoiler e eu não quero contar. Mas enfim, essas 3 partes juntas vão contar, não sei se é exatamente uma história só, mas um pouco como era a vida nessa Londres vitoriana aí no começo do século XIX, em que existe a criação de uma máquina que meio que se sobrepõe a todas as outras. Ela é uma evolução de uma máquina real criada pelo Charles Babbage, que aparece no livro. Então a gente vai ver muitas personagens importantes da ciência e da tecnologia da época aparecendo nesse livro aqui. Algumas delas ganham vida de verdade, então elas ganham falas, ganham histórias. Né? Nem todo mundo passa por isso, mas muita gente mesmo. A gente já vê muitos escritores aqui sendo, né, referência, né, nessa história. Principalmente o Lord Byron e o Percy Shelley, que era marido da Mary Shelley, escritora de Frankenstein. Esses caras são super importantes pro livro, então... assim, sem spoilers, mas é muito, muito importante mesmo. E assim, é uma história de realidade alternativa, gente. Então essas personagens, elas vão ter mais papéis, assim, mais histórias do que a gente sabe, né? Do que a história conta pra gente. Mas esses 3 personagens que vão conduzir a história, né? Que vão contar pra gente o que eles estão vendo, eles não falam em primeira pessoa, tá, gente? A gente só segue o que eles estão vendo. São muito importantes porque eles dão diferentes pontos de vista dessa sociedade. Por exemplo, a Sybil, ela era uma prostituta da época, muito esperta, muito inteligente, que vai seguir, né, um determinado personagem aí em busca de aventuras, que era uma coisa muito comum, aparentemente, no século XIX. Então, ela vai atrás de viagens, ela é seduzida um pouco por esse mistério aí de conhecer o desconhecido, né? Vamos falar muito do Darwin nesse livro aqui, da importância das viagens dele. Tá tudo meio sutil, é tudo meio discreto, mas é muito, muito interessante mesmo. No fim do livro, inclusive, né, bem no fim mesmo, depois do pós-fácil, os autores colocaram um guia de personagem. Na verdade, não sei se foram os autores ou se foi a própria Aleph que criou esse guia super legal de personagens, que vai contar pra gente quem foram essas pessoas de verdade. É gigante, tá? O guia tem milhares de pessoas, esse livro. A ponto de você se perder um pouquinho às vezes, tá? Tem também um mapa, né, do mundo, no caso. Então a gente vai saber mais ou menos como as pessoas se enxergavam, né? Como as pessoas viam o mundo nessa época. Tem também muitos guias de referência aqui, muitas referências online pra você conferir, pra você entender, né, quais eram as fontes de pesquisa do pessoal da Aleph, inclusive, pra escrever este livro, pra traduzir esse livro, principalmente. Mas, gente, eu acho que o grande trunfo de A Máquina Diferencial está no pós-fácil. Eu sou uma grande fã de pós-fáceis, eu sempre falo pra vocês que eu sinto muita falta de livro que não tem começo, meio e fim, não tem uma apresentaçãozinha do autor. Inclusive eu tava começando a ler um livro, que depois eu parei até, que tem uma introdução de 40 páginas, tá? É gigante, eu ainda vou ler ele aqui, eu vou mostrar pra vocês. Mas isso que é uma introdução, sabe, gente? Você coloca a pessoa mesmo, né, no mesmo par, no mesmo patamar que vocês conversam e entendem sobre o que aquele livro vai falar. A Máquina Diferencial não tem introdução, mas tem um pós-fácil maravilhoso do Bruce Sterling e do William Gibson, contando qual foi a intenção deles com este livro. Eu confesso que eu tinha entendido A Máquina Diferencial de uma maneira bem diferente antes de ler o pós-fácil. Eu achei que era mais uma daquelas histórias, especialmente do Gibson, em que o contexto histórico é muito mais importante do que as personagens, então você não precisa saber muito bem o que está acontecendo com elas, porque muita coisa acontece, é tudo meio estranho, os personagens não têm grandes arroubos de sentimento, não têm grandes personalidades, mas quando você lê o pós-fácil, você entende qual foi o grande trunfo do livro. E ele tá especialmente nas últimas páginas do livro. Porque assim, em um momento você acredita que, né, foi só o William Gibson e Bruce Sterling que escreveram este livro, né, que tinha essa intenção X e tal. Quando você lê o pós-fácil, você entende que foi uma criação um pouco mais coletiva, digamos assim. Teve mais coisas envolvidas nesse processo, a própria maneira de escrever o livro influenciou muito na forma dele. Você vai entender também por que o livro apresenta certas informações de uma maneira muito bruta, sem muita digestão. Então às vezes parece que você não tá lendo um livro de ficção, tá lendo registros, especialmente no final. Quando o livro vai terminando, você vai vendo que ele se torna menos uma ficção, que tenta ali juntar os personagens e tal, e muito mais um registro, muito mais uma captura
assim, uma fotografia, né, um daguerreótipo que eles falam aqui o tempo inteiro. É um daguerreótipo daquela época do que aconteceu com algumas das personagens. Eu não quero dizer esse spoiler aqui, mas eu tô morrendo pra contar. Mas vamos dizer assim, a máquina diferencial, ela não vai aparecer claramente na história. Você vai ver muitas vezes as pessoas falando as máquinas, a evolução das máquinas e tal. No final você entende sobre o que essa máquina é, o que essa máquina está tentando fazer e por que ela é tão inteligente, tão importante assim. Não sei se ficou óbvio, talvez tenha ficado meio óbvio já a relação das coisas. Então eu vou parar por aqui, porque vocês vão me acusar de spoiler. Tá bom, eu vou deixar assim, ó. Vamos deixar assim, não vou contar o spoiler, só vou dar uma pequena dica. Tenta pensar em máquinas que podiam fazer de tudo. O que faltava pra elas? Nos anos 80, quando a gente achava que as máquinas já podiam fazer milhares de coisas, inclusive traduzir textos, jogar xadrez, sabe? O que faltava pra elas? É este livro aqui. Eu tinha pensado por muito tempo em dar uma nota 3, sei lá, pra esse livro, porque eu não tava entendendo muita coisa, tinha muito personagem, tava meio bagunçado, e os desfechos não pareciam muito bons. Algumas coisas ficaram muito soltas, muito mal amarradas nesse livro, mas o pós-fácil me explicou tudo que eu precisava saber. Não sei se isso é uma coisa ruim, tá? Eu acho que tudo tá ali conjunto. Então não acho que seja ruim o autor conversar comigo no final do livro pra falar, olha, é isso aqui, isso faz parte do livro, tá? Então, pra quem não entendeu aquele final, está lá o Gibson e Sterling contando pra gente um pouco qual era a intenção deles com este livro. E isso salvou o livro pra mim, sabe? Leia o pós-fácil, gente, é muito importante ler o pós-fácil. Esse livro aqui me provou o quanto é importante ler o pós-fácil. Então, quando eu for reler, eu vou ler ele com outros olhos. Olhos de quem não tava esperando sei lá, um narrador diferente ou um novo tipo de contar histórias. Eu acho que esse livro aqui é um novo tipo de contar histórias. No pós-fácil, o Gibson e o Sterling vão contar pra gente como foi o processo de escrita. E é muito curioso, porque eles estavam proibidos de mexer no que já tinha passado. Eles não queriam remexer esses textos, né? Não queriam ficar consertando os capítulos muito. Então eles só tinham acesso ao disquete, tá, gente? Ao disquete do texto mais atual. E isso influenciou muito na forma que eles enxergaram essa história, como eles entenderam ela depois. E eu acho que fez toda a diferença. Eu acho que o grande trunfo da máquina diferencial não tá, talvez, na história, assim, né, no enredo, nas personagens, mas em como essa história foi construída e contada e o que ela significa. Eu realmente não tinha pensado que eu ia gostar tanto do livro até chegar no final dele, então dei uma chance pra ele. Ele é difícil, ele é muito rico, muito pesado em descrição, mas é uma coisa do steampunk mesmo, então eu preciso de um pouco de paciência mesmo, mas o final compensa tudo. É isso, assim, sabe? É muito legal e leiam pra gente poder conversar sobre esse livro, porque eu fiquei muito empolgada com ele e fiquei mais empolgada com o Gibson, que era a minha grande antipatia na ficção científica. Eu gostei muito desse livro, assim, gostei muito do que ele representa, do que ele tá falando pra gente. Pra mim a história tá, assim, a melhor parte dela tá nas primeiras 50 páginas, que é a parte que a Sybil Gerard conta pra gente, né, que ela enxerga, porque eu me identifiquei demais com ela. Gostei muito dela, achei uma personagem incrível. Eu gosto das mulheres desse livro aqui. São poucas, bem poucas, na verdade. Mas eu gosto delas. Elas tinham uma condição de vida um pouco diferente da nossa. Então, assim, é interessante olhar por esse lado. Eu gostaria que a gente soubesse mais sobre a Sybil, né, até o final do livro. Eu gostaria que ela tivesse tido uma participação mais expressiva em alguns momentos do livro. Eu acho que a parte do Mallory, que é do meio, ela é super extensa, super enorme. Ele é o personagem que eu menos gostei, eu acho, no livro, então foi um pouquinho penoso pra mim. Mas tem muita gente que vai gostar dele, tenho certeza absoluta, porque ele é um herói steampunk, assim. Ele é o cara que enriqueceu de uma maneira super inusitada e saiu por aí vivendo aventuras e sendo perseguido e vivendo loucas coisas. A gente vai seguir o trajeto de uns objetos aí meio valiosos, tá? Durante o livro todo. Acho que isso é a grande coisa que une, né, as três partes do livro. A gente vai entender do que se trata e tal. É pra chegar na grande parte final e você ficar apaixonada por ele. Muita gente não gostou dele no Goodreads, e eu acho que é porque essas pessoas não leram até o final, porque o final compensa tudo pra mim. De verdade. Sem falar que essa edição é maravilhosa, né, gente? Eu não ia falar muito, mas sério, um livro todo dourado
é puxado pra mim. Eu sou uma pessoa que gosta de capas bonitas, de livros bonitos, e isso aqui é lindo. Então acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, já sabem, curtam aqui o vídeo, compartilhem, passem por aí. Se vocês gostaram da ideia de falar mais sobre gêneros, né, de ficção científica e tal, me deem um toque que eu sempre posso fazer isso. E tem uma novidade super legal, gente, na verdade várias novidades, esqueci de contar. Eu saí na Rádio UFMG, daí eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Eu fiz parceria agora com o Bookando. Então eu tô super animada, os vídeos vão aparecer lá, vai ter uns conteúdos a mais. Eu acho que esse vídeo aqui já vai ter algumas novidades lá no Bookando, então fiquem espertos aí, vou deixar o link aqui embaixo também. Tivemos os grandes ganhadores da promoção do Tô Lendo Star Wars. Vou deixar o link aqui embaixo dos 2 vídeos incríveis que eles gravaram e mandaram pra mim. Espero que vocês tenham curtido e beijo pra todo mundo. Até mais!